Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Abraão e Ló, uma mente celestial e uma mente terrenal. Gênesis 13:11, a parte A do versículo diz: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Meus amados, quando olhamos a vida de Abraão, constatamos que o que caracterizou a sua vida foi o altar. O altar foi parte integrante da vida de Abraão. Gênesis 12:8 diz com respeito a Abraão: E edificou ali Abraão um altar ao Senhor. Gênesis 13:4, referindo-se a Abraão, diz: até o lugar do altar que dantes tinha feito, invocou ali Abraão o nome do Senhor. Gênesis 13:18 diz, referindo-se a Abraão: e Abraão armou as suas tendas e habitou nos carvalhais que estão em Hebrom, e edificou ali Abraão um altar ao Senhor. Em Gênesis 13:12 registra que Ló armava as suas tendas como Abraão armava. Só que não há nenhum registro que Ló tenha levantado altares ao Senhor. Altar tipifica, simboliza comunhão com Deus, intimidade com Deus. A falta de comunhão com Deus foi a fonte de abandono do caminho da fé e de todas as más decisões de Ló. Meus amados, escutem bem, é impossível o fracasso quando se vive à distância de Deus. Pedro seguiu o Senhor Jesus à distância e logo negou o Senhor. Não há substituto para a comunhão com Deus. Não há substituto para a intimidade com Deus. Portanto, é absolutamente indispensável nós darmos manutenção à nossa vida espiritual através da comunhão com Deus. Agora, como? Mantendo intimidade com Deus, como? Em oração secreta com o Senhor, tendo momentos a sós com o Senhor. Se não tivermos aquela vida espiritual com o Senhor, mais cedo ou mais tarde, tudo vai desabar como desabou a vida espiritual de Ló. Meus amados, faltou em Ló espaço para intimidade com Deus, espaço para a comunhão com Deus. E quando veio o tempo de fazer importantes decisões, Ló não teve a direção de Deus. Ló tomou as suas decisões baseada no que lhe agradava pessoalmente, baseada nos seus próprios caprichos, e acabou tendo uma vida naufragada. Ló levantava tendas como Abraão levantava, mas Ló nunca levantou altares ao Senhor. Tenda é tipologia, é uma tipologia da igreja. Altar, repito, é uma tipologia de comunhão, de intimidade com Deus. Meus amados, escute bem, é possível frequentar regularmente a igreja, é possível ser membro da igreja, participar de todas as atividades da igreja e mesmo assim não ter intimidade com Deus, não ter comunhão com Deus. Isso é trágico, porque a vida acabará naufragada em rochas, como foi com a vida de Ló. Gênesis 11:31
diz que quando Deus chamou Abraão da cidade de Ur, Ló foi com ele. Gênesis 12:4 diz que quando Deus dirigiu Abraão à terra de Canaã, Ló foi com ele. Gênesis 12:10 diz que quando Abraão desceu para o Egito, Ló desceu com Abraão para o Egito. E diz quando Abraão voltou do Egito, Ló voltou também com Abraão. Gênesis 13:5 diz que quando Abraão foi para Betel, Ló foi com ele. Observe, Ló seguia Abraão no caminho, ou seja, aonde Abraão andava, ali estava Ló, caminhando com Abraão. Porém, Ló não tinha a fé para o caminho que seus pés estavam pisando. Não há nenhum registro bíblico que Ló alguma vez tenha tido convicção do caminho que ele percorria com Abraão. Ló era simplesmente um mero seguidor de Abraão. Ló estava à deriva no caminho que Abraão estava andando. Ló estava andando no caminho e ele sabia que era o caminho que deveria andar, mas ele não tinha fé para isso. Meus amados, tanto Ló como Abraão eram donos de rebanhos. E a Bíblia registra em Gênesis 13:6 que a terra não tinha mais capacidade para suportar o gado de Abraão, nem o gado de Ló. Ambos, Abraão e Ló, eram pecuaristas de sucesso. E eles tiveram que se separar, porque a terra não tinha mais capacidade para alimentar o gado. Então Abraão sugeriu a Ló que ele fizesse uma escolha para tomar uma terra, uma parte da terra, e ele, Abraão, ficaria com outra parte. E meus amados, Ló tinha apetite pelas coisas terrenas. Ló não tinha apetite pelo estilo de vida que motivava Abraão, não. Ló tinha seus olhos nas coisas terrenas, porque a mente de Ló era uma mente terrenal. E a mente de Abraão era uma mente celestial. Gênesis 13:10 diz que quando Ló foi escolher, a Bíblia registra que Ló olhou para a campina do Jordão, que estava cheia de homens vivendo em notório pecado. E Ló viu como um lugar agradável para se morar. E o pior e o mais grave é que Ló compara o lugar que ele quer ir ao jardim do Éden, acreditando ele que seria um maravilhoso local, um maravilhoso lugar para se viver. Agora observem como Deus via o lugar que Ló desejava ir. Gênesis 13:13 diz: eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Deus via os homens de Sodoma como maus, como grandes pecadores. Ló não via as coisas da maneira que Deus via. Por quê? Isto é consequência de quem não tem comunhão com Deus. Quem não vive em intimidade com Deus, enxerga as coisas de uma maneira completamente diferente. Então é uma prova contundente de quem não tem convicção sobre o caminho da fé que abraçou. Meus amados irmãos, haverá um tempo de teste para cada um de nós. E por isso que as coisas eternas devem estar profundamente enraizadas no nosso coração. Precisamos saber o que cremos e por que cremos, para quando chegar o tempo do teste, sermos vencedores. Gênesis 13:10 diz também que Ló olhou para a campina do Jordão e ele achou parecida com a terra do Egito. Observe que este homem estava confuso. A característica de um homem que não tem comunhão com Deus é confuso. No mesmo versículo, Gênesis 13:10, ele diz que a terra era parecida com o jardim do Éden, ao mesmo tempo disse que era parecida com a terra do Egito. Aonde foi
que Ló teve esse vislumbre do Egito. Quando Abraão desceu para o Egito, Ló também desceu com Abraão. Quando Abraão voltou, Ló também voltou. A verdade é que Ló tinha adquirido um gosto pelo Egito que nunca o deixou. Meus amados, o crente que está em verdadeira intimidade, comunhão com Deus, ele não tem gosto, ele não tem apetite pelo Egito, que é uma tipologia do mundo. O grande desafio que Jesus e os apóstolos deixaram para nós, a igreja, foi exatamente este: de estarmos no mundo, de sermos enviados ao mundo, mas não somos dele, do mundo. Ló escolheu para si, diz a Bíblia, toda a campina do Jordão. E ali ele armou as suas tendas até Sodoma. Gênesis 13, 11 e 12. E tudo que Ló conseguiu em Sodoma foi a aflição da alma. Por quê? Porque os seus novos amigos eram homens maus. Eram pessoas que viviam enfurnados. Pessoas que viviam enfurnados no pecado. Tinham gosto pelo pecado. Eram maus os homens que lá existiam. E viver no meio de homens maus, viver no meio de uma sociedade devassa, decaída, sem comunhão com Deus. Isto mostra que mais cedo ou mais tarde a vida espiritual será um desastre. A decisão de Ló em armar suas tendas em direção a Sodoma baseou-se apenas no que ele viu. Não existe nenhum conselho com o Senhor sobre o qual ele, Ló, deveria tomar. Não há nenhum registro bíblico que Ló tinha o costume, o hábito de conversar, de consultar o Senhor. Faltava-lhe um altar. Faltava-lhe intimidade com Deus. Faltava-lhe comunhão com Deus. Diferente de Abraão. Abraão tinha, em primeiro lugar, um altar. Tinha comunhão, intimidade com Deus. Segundo, Abraão tinha uma mente celestial. Como consequência dessa comunhão e intimidade com Deus. E em terceiro lugar, como consequência dessa comunhão e intimidade com Deus, Abraão tinha convicção do caminho de fé que ele havia abraçado. Meus amados, se nós não tivermos esses três pilares, um altar, comunhão com Deus, uma mente celestial e convicção do caminho que abraçamos, cedo ou tarde, nossa vida espiritual será um desastre. Nós sucumbiremos. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, o endereço encontra-se logo aí embaixo. Clique aí, participe do meu canal do YouTube. Que Deus, mais uma vez, te abençoe rica e abundantemente. Louvado seja Deus. Amém.